Muitos cristãos creem em Deus, mas não creem no que Deus diz sobre eles. Leem a Bíblia, mas continuam se vendo pequenos, incapazes, presos a erros do passado, prisões emocionais e rótulos que não vêm do céu. Napoleon Hill ensinava que ninguém pode ir além da imagem que tem de si mesmo. James Allen dizia que a vida externa é um reflexo direto do mundo interno. A Bíblia vai além disso. Ela não apenas revela o poder dos pensamentos, mas revela a verdade sobre quem você é em Deus. Se a sua mente ainda está programada por rejeição, traumas, comparações e palavras duras que você ouviu, é como tentar viver uma vida nova com um sistema antigo. Você ora, mas duvida. Você sonha, mas se sabota. Você deseja, mas não se sente digno. Hoje eu quero te convidar a mergulhar em 12 verdades bíblicas que têm o poder de reprogramar sua identidade. Porque antes de Deus mudar a sua história do lado de fora, Ele começa mudando a forma como você se vê por dentro. Não falamos aqui de frases motivacionais vazias, mas de verdades eternas, alinhadas com princípios que grandes pensadores como Napoleon Hill, James Allen, Neville Goddard e até a ciência moderna, através de autores como Bruce Lipton, apontam ao falar de mente, crenças e transformação. Quando você muda a forma como se vê, muda o que aceita, o que tolera, o que busca e o que constrói. Por isso, abra o coração. Você não é o que o passado diz, nem o que o fracasso grita. Você é o que Deus declara. Vamos juntos. Você é criação intencional de Deus, não um acidente. A Bíblia declara em Salmos 139 que você foi formado de maneira assombrosamente maravilhosa, visto e conhecido ainda, no ventre. Isso significa que não há nada acidental em você, nem sua história, nem suas características, nem seu lugar no tempo. Napoleon Hill afirmava que todo propósito forte começa pelo entendimento de que a vida tem direção, não é um caos solto. James Allen dizia que o homem se perde quando acredita que é apenas produto do acaso. Quando você crê que é um erro, se comporta como quem não merece nada grande. Mas quando entende que foi pensado e desenhado por Deus, a identidade começa a se alinhar com o céu. A neurociência mostra que a forma como você se percebe molda suas decisões. Quem se vê como errado se sabota. Quem se vê como capaz age com mais coragem. Prática. Todos os dias, ao acordar, declare: eu não sou um acidente. Fui criado por Deus com propósito. Leia Salmos 139 em voz alta e permita que essa verdade penetre no seu coração. Frase âncora: eu vivo como alguém que foi intencionalmente criado por Deus. 2. Você não é definido pelo seu passado, mas pelo que Deus pode fazer em você. A Bíblia está cheia de pessoas que tinham tudo para serem rotuladas pelos seus erros. Moisés, assassino arrependido. Davi adulterou e se arrependeu. Paulo, perseguidor da igreja. Mesmo assim, Deus ressignificou a história de cada um. Napoleon Hill dizia que fracasso não é identidade, é informação. James Allen reforçava que o homem não é o que aconteceu com ele, mas aquilo que escolhe se tornar. Quantas vezes você se apresenta a si mesmo a partir dos seus erros? Eu sou ansioso, eu sou fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. 2 Coríntios 5:17. Bruce Lipton mostra, através da epigenética, que mesmo células podem expressar coisas novas quando o ambiente muda. Deus te convida a trocar o ambiente interno, da culpa para o arrependimento, do rótulo para a renovação. Prática. Escreva em um papel: eu não sou o meu passado. Embaixo escreva: em Cristo eu posso recomeçar. Toda vez que a culpa vier, leia em voz alta e entregue seu passado aos pés da cruz. Frase âncora: meu passado não define meu futuro. Deus está escrevendo algo novo em mim. 3. Você é amado antes de ser perfeito. Muitos acreditam que Deus só os tolera enquanto estão certinhos. Mas a Bíblia declara que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8.
O amor de Deus não começa quando você acerta. Ele começa quando você ainda erra. Napoleon Hill falava da importância do ambiente emocional para o sucesso. James Allen dizia que um coração oprimido não prospera. É impossível florescer sentindo-se constantemente rejeitado por Deus. A ciência mostra que pessoas que se sentem amadas e aceitas desenvolvem mais resiliência e coragem. Quando você entende que é amado antes de mudar, você ganha forças para mudar. Neville Goddard dizia que assumir internamente que é amado por Deus muda todo o seu posicionamento no mundo. Prática. Em momentos de falha, ao invés de se condenar e fugir de Deus, pare por alguns minutos e diga: eu errei, mas continuo sendo amado. Eu me arrependo, mas não sou rejeitado. Deixe o amor de Deus ser o ponto de partida da sua transformação. Frase âncora: eu não luto para ser amado, eu mudo porque já sou amado. 4. Sua identidade está em Cristo, não na comparação. Vivemos a era da comparação constante, redes sociais, padrões irreais, vidas editadas. A comparação é um dos venenos mais sutis para a identidade. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função única. Não existe comparação entre olhos e mãos, entre pés e ouvidos. Cada um carrega um propósito específico. Napoleon Hill falava da importância de focar na sua própria meta, não nas dos outros. James Allen dizia que a inveja corrói o coração e desvia o foco da construção interior. A neurociência mostra que a comparação excessiva gera ansiedade, sentimento de inadequação e diminui a autoestima. Quando você vive se medindo pela régua dos outros, nunca se sente suficiente. Prática. Liste 3 dons, talentos ou características que Deus já colocou em você. Agradeça por cada uma delas e declare: eu não preciso ser cópia de ninguém. Deus me fez original. Frase âncora: eu não vivo me comparando. Eu floresço no propósito único que Deus me deu. 5. Você tem uma mente que pode ser renovada, não um destino fixo. Romanos 12:2 declara que podemos ser transformados pela renovação da mente. Isso já derruba uma das maiores crenças limitantes. Eu sou assim e pronto. Napoleon Hill ensinava que ninguém é prisioneiro definitivo dos pensamentos de ontem. James Allen dizia: hoje você é o que pensou ontem, amanhã será o que pensar hoje. Bruce Lipton mostra que nossos padrões podem mudar quando mudamos crenças e hábitos. A Bíblia já dizia isso antes de qualquer estudo científico. A mente pode ser renovada. Se você acredita que nunca vai mudar, você já se trancou numa prisão sem porta. Mas se crê que Deus pode renovar sua mente, você abre espaço para novos comportamentos, novas respostas e novas colheitas. Prática. Escolha um pensamento negativo recorrente. Por exemplo, eu nunca vou conseguir. Escreva ao lado: em Cristo eu posso aprender e crescer. Toda vez que a velha frase vier, substitua pela nova, conscientemente. Frase âncora: minha mente não está condenada, ela está em processo de renovação em Deus. 6. Sua voz interior precisa se alinhar com a voz de Deus. Muitas pessoas falam de forma dura consigo mesmas, como nunca falariam com um filho, um amigo, um discípulo. A crítica interna constante enfraquece a alma. A Bíblia nos convida a pensar no que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama. Filipenses 4:8. Isso inclui a forma como falamos conosco. Napoleon Hill dizia que o diálogo interno é uma ferramenta poderosa de programação mental. James Allen reforçava que o homem é escravo ou libertado pelas suas próprias palavras. A neurociência confirma que palavras carregadas de condenação aumentam o estresse e desorganizam a capacidade de tomar decisões. Palavras de encorajamento, ao contrário, fortalecem o cérebro. Prática. Durante um dia, observe suas frases internas. Sempre que perceber algo como "eu sou um fracasso", responda com "eu estou em processo, Deus está trabalhando em mim". Não é ignorar erros, é trocar condenação por responsabilidade e fé. Frase âncora: minha voz interior aprende a falar o mesmo que Deus fala sobre mim. 7. Você foi chamado para frutificar, não apenas sobreviver. Em João 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos, e diz que o
Pai deseja que demos muito fruto. Fruto é a evidência externa de uma vida alinhada internamente com Deus. Napoleon Hill afirmava que viver sem produzir nada é viver abaixo do potencial. James Allen dizia que a verdadeira grandeza está em abençoar outros com aquilo que Deus colocou em você. Quando você acredita que não tem nada para oferecer, paralisa seus dons. Mas a Bíblia declara que cada um recebeu de Deus algo. Bruce Lipton mostra que ambientes pobres desativam potencial. Ambientes ricos despertam genes adormecidos. Da mesma forma, quando você se coloca em movimento, servindo, criando, plantando, coisas em você começam a despertar. Prática. Pergunte-se hoje, onde eu posso frutificar? Pode ser em casa, no trabalho, na igreja, online. Dê um passo pequeno, mas real. Uma ajuda, uma palavra, um conteúdo, uma ideia. Frase âncora. Eu não fui criado para apenas existir. Eu fui chamado para frutificar. 8. Você carrega a autoridade espiritual que talvez ainda não esteja usando. Muitos vivem como se fossem vítimas permanentes das circunstâncias. Minha vida é assim, não tenho o que fazer. Mas Jesus declarou que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Neville Goddard falava da importância de assumir a posição de co-criador com Deus, não de espectador passivo. Napoleon Hill falava de liderança sobre si mesmo. A Bíblia fala de autoridade espiritual em Cristo. Quando você crê que não tem poder nenhum, não ora com fé, não declara a palavra, não resiste ao mal, não se posiciona. Mas a identidade em Cristo inclui autoridade. Prática. Em vez de apenas reclamar das circunstâncias, separe momentos para orar em posição de autoridade. Declare a palavra sobre sua casa, seu trabalho, sua mente. Use a palavra como espada, não só como enfeite. Frase âncora. Em Cristo eu não vivo como vítima, eu caminho em autoridade espiritual. 9. Sua história tem propósito, mesmo nas partes que você não entende. Há capítulos da vida que parecem sem sentido, perdas, portas fechadas, traições, frustrações, mas a Bíblia nos mostra um Deus que consegue transformar até o mal em cenário para o bem, como na história de José, que disse aos irmãos, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. James Allen dizia que a mente sábia aprende até com a dor. Napoleon Hill dizia que, por trás de grandes fracassos, há sementes de oportunidades maiores. Quando você crê que tudo é apenas injustiça aleatória, entra em amargura. Mas quando crê que Deus pode redimir até aquilo que você não entende, ganha forças para caminhar. Prática. Pegue um episódio doloroso da sua vida e faça uma oração sincera. Deus, eu não entendo tudo o que aconteceu, mas eu creio que o Senhor pode usar até isso para me amadurecer e abençoar outros. Eu entrego esse capítulo nas tuas mãos. Frase âncora. Nem tudo na minha vida foi bom, mas Deus pode usar tudo para um propósito maior. 10. Você pode aprender a viver a partir da fé e não apenas das emoções. Muitos definem quem são com base em como se sentem naquele dia. Hoje eu me sinto um lixo, então eu sou um lixo. Mas a Bíblia nos chama a viver pela fé, não por vista, nem apenas por sentimento. Hebreus 11 nos mostra homens e mulheres que caminharam guiados por uma convicção interior, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Napoleon Hill dizia que as emoções são forças poderosas, mas precisam ser dirigidas por um propósito. James Allen dizia que a mente que se submete totalmente aos sentimentos instáveis nunca constrói algo sólido. A neurociência mostra que emoções oscilam, mas hábitos estáveis e crenças firmes criam consistência. Prática. Em dias de emoções confusas, ao invés de dizer, eu sou o que estou sentindo, declare, hoje minhas emoções estão abaladas, mas minha identidade em Deus permanece a mesma. Volte à palavra e apoie-se no que ela diz, não no que o dia diz. Frase âncora, minhas emoções variam, mas minha identidade em Deus permanece. 11. A graça de Deus te transforma, não te paralisa. Alguns usam a graça como desculpa para não mudar.
Outros vivem com medo, como se Deus estivesse pronto para descartá-los ao primeiro erro. A Bíblia revela a graça como um poder que perdoa e transforma. Napoleon Hill não falava de graça, mas falava de disciplina. James Allen falava de responsabilidade. A graça não cancela a responsabilidade, ela dá forças para vivê-la. Quando você crê que é fraco demais para mudar, você esquece que a graça é poder para viver o que sozinho você não conseguiria viver. Prática. Em vez de dizer, eu sou assim mesmo, não vou mudar, ore, Senhor, pela tua graça me ajuda a viver o que eu não consigo sozinho. Eu me rendo, mas não desisto. Frase âncora. A graça de Deus não me acomoda, ela me levanta e me transforma. 12. Você carrega um legado que vai além desta geração. A Bíblia mostra que a obediência de um homem pode abençoar gerações, e as escolhas erradas também podem trazer consequências além da própria vida. Isso significa que sua identidade não afeta só você, mas todos que caminham ao seu redor. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso inclui o impacto que você deixa no mundo. James Allen falava que o homem de caráter constrói algo que permanece depois dele. Quando você se vê pequeno demais, vive como se sua vida não importasse. Mas quando entende que Deus quer te usar para abençoar filhos, netos, discípulos, amigos, você começa a tratar sua vida como algo valioso demais para ser desperdiçado. Prática. Pergunte a Deus em oração: que tipo de marca o Senhor quer que eu deixe? Escreva um parágrafo descrevendo o legado que você deseja deixar em Deus. Fé, caráter, amor, serviço. Leia esse texto com frequência. Frase âncora. Minha identidade em Deus constrói um legado que vai além de mim. Conclusão. A identidade que você abraça define a vida que você constrói. Ao longo desta meditação, vimos 12 verdades bíblicas que têm o poder de reprogramar sua identidade. Você é criação intencional de Deus. Você não é seu passado. Você é amado antes de ser perfeito. Sua identidade está em Cristo, não na comparação. Sua mente pode ser renovada. Sua voz interior pode alinhar-se à voz de Deus. Você foi chamado para frutificar. Você tem autoridade espiritual. Sua história tem propósito. Você pode viver pela fé, não por emoções. A graça te transforma. Você carrega um legado. Bruce Lipton mostra que pequenos ajustes diários no ambiente e nos hábitos mudam até a expressão dos genes. A Bíblia já dizia: renove a mente, mude a colheita. Neville Goddard diria: viva a cada dia como alguém que já crê no que Deus diz sobre você. E com o tempo, a realidade começa a refletir essa verdade. Entenda, a identidade é o código-fonte da vida. Se no fundo você acredita que é pequeno, indigno, incapaz, suas decisões, relacionamentos, finanças, ministério e futuro serão contaminados por essa crença. Mas se você permite que a palavra de Deus seja a última voz sobre quem você é, tudo começa a se alinhar. Suas escolhas, seus hábitos, seus sonhos, sua coragem. Não se trata apenas de pensamento positivo. Trata-se de acreditar no que o próprio Criador diz sobre você. Cada vez que você repete essas verdades, medita nelas, ora sobre elas e age a partir delas, está construindo uma nova estrutura mental, emocional e espiritual. Um tijolo de cada vez, um dia de cada vez. Talvez até hoje você tenha se olhado pelo espelho do passado, da dor ou da opinião dos outros. A partir de hoje, eu te convido a olhar para si mesmo pelo espelho da palavra. Guarde esta frase: quando eu creio no que Deus diz sobre mim, minha vida começa a refletir quem eu realmente sou nele. Se esta meditação falou com você, se trouxe cura, clareza ou encorajamento, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de quem é em Deus. Escreva nos comentários: eu escolho viver a identidade que Deus me deu. E se você deseja continuar mergulhando em conteúdos que unem Bíblia, mente, hábitos e transformação, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique perto dessa jornada. Que o Espírito Santo use estas verdades para reprogramar sua identidade, curar suas feridas e alinhar sua vida com o propósito eterno que Deus já sonhou para você.
Você não é pequeno, você é filho, você é filha. E Deus ainda está escrevendo a sua história.